Começou. Eu também peguei uma água. Fechou, pessoal. Uma ótima noite a todos. Primeiramente, agradecer aí os nossos atletas, os nossos garotos aí que se formaram tanto no chute inicial quanto no Corinthians, se tornaram profissionais. Então, nosso agradecimento pelo convite, aceito. Fala aí, rapaziada. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. Agradeço também aí contar um pouco da minha história para vocês. Boa noite a todos. Também agradeço pela oportunidade. Espero contar um pouco da minha história assim, incentivar também outros garotos. Perfeito, pessoal. Conosco, o coordenador Igor, que vos fala para vocês, o nosso professor Eduardo Medeiros e o nosso professor Roger Brunelli. Pessoal, a nossa interação de hoje é uma interação muito descontraída. A gente vai trazer para o dia a dia das escolas de futebol do chute inicial um pouco da vivência desses três personagens marcantes para a nossa trajetória e com muitas curiosidades, tá? Então, essa ordem sempre vai ser intercalada desse bate-papo, onde os professores farão as perguntas e a gente vai complementando conforme a interação de todos através do Facebook. Certo? Fechado? Vocês já se apresentaram, então eu pergunto de novo para vocês. Então, na ordem que a gente combinou, o nome completo de vocês, a posição que jogam e a unidade na qual começaram no chute inicial. Vai lá. Eu vou começar. Meu nome é Carlos Augusto, jogo de lateral esquerdo, tenho 21 anos agora. E eu o começo foi na chute inicial de Campinas, que eu fiquei dos 6 aos 13 anos. Então, boa parte aí da minha vida eu fiquei treinando na chute inicial. Fala, rapaziada. Aqui é o Fabrício Oia. Eu, como o Carlos, também comecei na chute inicial de Campinas, com 6 anos também. E fiquei ao mesmo tempo que ele. E aí eu comecei minha trajetória no Corinthians também. Fala, rapaziada, aqui é o Rafael Bilu. Eu comecei no chute inicial do Corinthians na João Dias, aqui em São Paulo. Fiquei lá dos 7 aos 10. Aí depois eu fui para fazer a peneira na base do Corinthians e, graças a Deus, eu passei. Muito bom, pessoal. Show de bola. Então, para complementar essa primeira informação dos nossos atletas, até a origem e considerando aí 6, 7 anos para início do futebol, né, que é uma idade que a gente considera já fundamental para o desenvolvimento. Então, marcante, show de bola. Hoje as unidades trabalham bastante com baby foot, com essa primeira faixa etária, e tem dado muito sucesso. É importante a gente colocar que essa interação, ela hoje está sendo acompanhada pelas nossas 85 unidades no Brasil, tá? E para aproximadamente aí 15 mil alunos, né, que é o nosso número aí de atletas praticantes e matriculados hoje no chute inicial, tá? Então, com vocês agora, a primeira pergunta, a primeira pauta de hoje, professor Eduardo Medeiros. Vai lá, Edu. Boa noite a todos. Só me apresentar rapidamente para quem não conhece. Meu nome é Eduardo, trabalho no Corinthians há 6 anos e meio e tive a oportunidade aí de trabalhar em todas as esferas do chute inicial, na escola de futebol, com as seleções de chute inicial e uma vivência também na categoria de base do clube. E tive o prazer de acompanhar os 3 feras aí no processo de formação deles. Então, acompanhei um pouco eles no Sub-15, Sub-17, como entrei no clube em 2013, consegui ter esse privilégio de acompanhar os 3 jogando durante um tempo. Na época, os treinadores eram o Márcio Zanardi, o Juliano Valim, preparador físico, são amigos nossos, e sempre, desde o Sub-13 e 15 lá, eles são promessas do clube. E a primeira pergunta, para os 3, claro, como e quando eles começaram no chute inicial e por que vocês viraram aluno da escola chute inicial? Começo da trajetória de vocês, quantos anos vocês começaram? Escutar um pouquinho de cada um de vocês, o início de tudo. Bom, minha história
eu entrei na escolinha de Campinas com 6 anos e eu entrei com uma história bem engraçada, porque eu pedi de aniversário para entrar na escolinha, porque na escola, quando a gente jogava com os amigos, eu era muito ruim e eu era zoado por isso. Daí de aniversário eu falei, pai, me põe na escolinha, quero aprender a jogar bola, entendeu? Daí minha história começou assim, numa zoação, onde eu vim parar, graças a Deus. Ah, A, a minha também, tipo, desde pequeno só via bola, não queria brincar de mais nada. E aí, a primeira vez que eu fui entrar na quadra da escolinha, toda vez que tinha o treino, eu ficava na outra quadra batendo bola. Aí o professor falou para eu entrar na aula. Só que eu não queria de jeito nenhum, que eu tinha vergonha, tinha medo. E ele ficou insistindo, até que eu fui me soltando e acabei entrando. E aí eu sempre fui apaixonado por futebol, então foi todo dia, mesmo que não era minha aula, eu queria entrar na aula. E aí começou e foi até agora, né? Graças a Deus. show de bola. A minha eu entrei por incentivos de amigos do bairro onde eu morava, né? Com 7 anos, que jogava bola lá onde eu morava e tal. Aí os amigos falaram assim com meu pai, Carlão, esse moleque joga bem, coloca ele em algum lugar e tal, coloca numa escolinha. E meu pai, fanático pelo Corinthians, né? Falou assim, então vou te colocar na escola do Corinthians. Aí foi, fez a ficha tudo lá, comecei a treinar lá. Graças a Deus deu tudo certo. Sensacional, pessoal. Sensacional. Carlão, então a gente pode considerar que você aprendeu a dar o primeiro chute, ou seja, o chute inicial foi no Corinthians, cara. Que barato Com isso. certeza. E o Fabrício, acho que muitos aqui já sabem, e o pai, tanto quanto a sua família, possuem licenças do chute inicial em Campinas. Então, Fabrício, era na própria escola do chute inicial do seu pai que você praticava? Isso, tipo, meu pai tinha a chute inicial, e aí toda vez que tinha treino eu ficava batendo bola do lado, com alguns professores, e eles toda vez tentando me colocar na aula, mas eu nunca quis, nunca queria, por vergonha, medo. E aí quando acabei entrando, eu acabei pegando gosto. Perfeito. E o Bilu, que pertence, acredito, dessa região mais zona sul de São Paulo, Isso. por que você escolheu a João Dias, Bilu? Tinha outra escola do chute inicial perto de vocês? Do Corinthians não tinha, tinha de outras unidades, de outros times. Mas meu pai, quando tinha, não tinha o que fazer. Era que eu ficava próximo daqui ainda e até foi preferível por mim, né? No tempo. Show de bola. Ou Corinthians ou nada, né? É isso É, aí. Valeu, Carlão, né, Vilu? Quebra tudo. Roger, segunda pergunta aí, seguindo a nossa pauta. Beleza, galera. Boa noite aí a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Roger. Tô aí no grupo de professores do Corinthians aí recentemente. Eu entrei aí pelo concurso que o Corinthians faz aí, como de costume. Comecei agora em fevereiro, então estou fazendo parte da equipe agora recentemente. Mas já venho aí de trabalho em filiais, em outras unidades, e já venho desenvolvendo o trabalho já, conhecendo a metodologia do clube. E aí, dando continuidade aí pro Carlos, pro Fabrício, pro Bilu, vamos para a segunda pergunta aí. A gente ouviu aí de vocês aí como vocês entraram aí no chute inicial, e a gente queria entender aí qual é a importância, depois que vocês entraram na escolinha, tiveram aí o início, a importância de disputar os campeonatos internos e externos nas escolas do chute inicial. Eu acho que todo campeonato incentiva o atleta a ter essa competitividade que tem o jogador profissional hoje em dia. Então, desde pequeno, tendo esses campeonatos, tanto interno como externo, faz com que a gente goste de jogar bola e goste de vencer. E interno, então, principalmente a gente tem uma história aí, Fabrício, que a gente, como foi da mesma escolinha, o único campeonato interno que a gente jogou no mesmo time foi no primeiro ano, foi quando a gente entrou. Depois eles nunca mais quiseram colocar a gente no mesmo time, então foi o único, mas eu acho que campeonato dá esse instinto pra gente vencer. Isso aí que o Carlão falou é verdade. Foi o único torneio interno. O primeiro que teve foi quando a gente estava.
E aí a gente acabou jogando no mesmo time, né? Na nossa categoria ainda. Aí não deu muito certo, porque acabou sendo um pouco, querendo ou não, desproporcional, né? Tipo, a gente acabou ganhando tudo e tal. E aí os pais ficaram bravos e aí a gente acabou subindo 2 categorias no interno ainda. E aí começaram a separar e fazer isso, né? Mas para quem está começando é muito bom. Fora dos campeonatos, ajuda a ele, como o Carlos falou, criar competitividade, e ainda mais que é o estilo do Corinthians, né? E fora os fundamentos que você aprende na chute inicial, que são bem importantes, que acho que muita gente às vezes deixa de lado, mas é muito importante para uma criança crescer sabendo fazer os fundamentos básicos do futebol. Isso aí tem que ser o essencial e a chute inicial consegue proporcionar isso. Perfeito. Eu acho que o cara colocou muito bem sobre a competitividade que quero jogar no campeonato interno, né? Que era o campeonato que eu mais gostava de jogar na escolinha. Por causa da competitividade, né? De você querer ganhar tudo, você escolhia o nome do time que você queria ser, né? E isso eu gostava muito por conta da competitividade e os fundamentos que eu levava também com esse campeonato, né? Se ele já não toca a bola hoje, imagina como ele devia ser no interno. Ficava pra mim, eu chorava, eu ficava bravo, mano. Eu ficava de cara. Cara, que era muito chato, mano, na moral. Pode continuar aí. E pelo nível técnico, então vocês jogavam numa categoria sempre acima para poder equiparar, é isso mesmo? Para ter o desafio. Isso mesmo, porque no primeiro ano a gente acabou sendo campeão no mesmo time, aí eles elevaram a categoria e deixavam a gente em time separado no interno. Mas em campeonatos externos a gente sempre jogava junto. Eu quando... No começo eu comecei com jogar com jogadores da minha idade normal, mas depois fui para dois anos à frente, né? E esse campeonato que eu jogava 2 anos à frente dá mais competitividade ainda, né? Por conta de eu ser menor, queria ganhar demais, queria ganhar dos mais fortes. E sempre foi assim, ó. Para todos, acho que é muito importante a informação de que o Corinthians, através do chute inicial, ele tem uma metodologia própria. Então, o Fabrício ele citou uma situação muito importante. Então, o método, ele ensina desde a parte básica, que é aprender os fundamentos do futebol, né, até aprender o jogo, né? Então, nós também temos uma parte da metodologia que contempla o jogar, né? Então, acho que esses dois ambientes, esses dois estímulos, e como os jogadores acabaram de falar, são essenciais no início e num processo contínuo de formação. Edu, com você. Pergunta para os três. Se tem um momento especial vivido no chute inicial, um momento marcante para vocês. Nossa, eu tenho muitos. Carlão, pega essa bucha aí. Tem muitos momentos, mas eu acho que os melhores são aquela festa de premiação no final do ano, você receber aquele honra ao mérito, essa premiação, porque é muito importante assim pra gente, principalmente criança, você receber essa honra de que ajudou muito a escolinha durante o ano. Então acho que nessa festa de premiação, para mim, eu acho que foi os momentos mais especiais. O Carlos falou muito bem, né? Eu tava pensando nesse aí, mas ele acabou falando, aí para não falar igual, tô pensando aqui em outro momento aqui. Eu acho que o que mais vem na minha cabeça, o Carlos vai até lembrar, foi um que a gente foi jogar no SESI, aqui de Campinas. A gente tava perdendo 2-0, aí chegou, não lembro se foi, eu cheguei um pouco atrasado, mas o Carlos chegou muito atrasado no jogo, acho que ele jogou só o segundo tempo. Não lembro, tava 2-0 para eles. Aí era final, eu acho. Aí a gente entrou. Aí a hora que o Carlos chegou, aí começou. Aí eu acho que o Carlos fez 3 gols, não foi? Com 3 assistências minha. E aí a gente virou 3-2 e foi tipo uma coisa assim bem de louco assim. Mas fora as premiações aí, esses campeonatos assim eram muito legais. E acho que esse foi o que mais ficou na minha cabeça assim, porque como que pode? O cara chegou só no segundo tempo, foi lá e fez 3 gols ainda. Jogaram de atacante.
o meu momento importante foi o momento enquanto o campeonato rolou, que é um campeonato que eu até falei pra já, que é um de Águas de Lindóias. Que Nossa, era da hora. campeonato Da hora demais, mano. com todos os times assim, um monte de gente em volta. Aí jogamos o campeonato, não fomos campeões, ficamos em terceiro, mas eu fui o melhor jogador do campeonato, fui artilheiro. Aí eu lembro como se fosse hoje eu subindo no palco lá, com um monte de gente me olhando, maior vergonha. E o chalé lá de Águas de Lindóia? Era da hora também, o chalézinho. Demais, mano. Marca essa Então, tempo. além das competições e além dos momentos de destaque, né, vocês faziam algumas viagens, como foi a citada agora, em Águas de Lindóia, e a unidade também, ela fazia então uma premiação de melhores do ano, ou de destaques na unidade, né? E isso, por incrível que pareça, acontece até hoje. Bem interessante também para os nossos alunos acompanharem, que há muitos anos atrás essa dinâmica também era presente. Roger, mais uma pergunta. Bom, vamos lá. A gente sabe aí que dentro da escolinha chute inicial, você faz esse processo de seleção, né, e começa aí a participar de treinos e jogos e competições nas seleções de chute inicial. Então a pergunta é, como vocês chegaram nessas seleções e quanto tempo vocês ficaram lá? Da minha parte, eu acho que a gente foi para lá com 10 anos, a gente foi fazer um teste. Nessa época eu jogava de atacante ainda. Daí foi eu e o Fabrício fazer o teste nessa seleção do chute inicial. A gente acabou passando, daí a gente ia toda segunda para São Paulo. A gente estudava e ia para São Paulo, toda segunda. Ia e voltava. Daí eu acho que a gente ficou uns 2 anos nessa seleção do chute, o que ensinou mais ainda, porque era, claro, os melhores jogadores de todas as chutes iniciais. Então eu acho que a gente acabou aprendendo mais ainda, e isso foi muito bom para passar para a próxima etapa, que era o futebol de base. Show. Foi nessa época aí, e eu lembro que quando eu fui fazer o teste para chute, o Carlos ainda estudava em escola diferente. E aí eu tinha uma prova no dia. E aí minha mãe falou que eu não ia não. Aí eu falei, ô louco, como que eu não vou? Aí ela foi até na escola lá, conversou com a professora falou, não, ele é bom aluno, pode ir que depois ele faz a prova, não sei o quê. Aí convenceu minha mãe. Aí eu fui, passamos, aí a gente ficou todo esse tempo toda segunda vai, volta, aí se vira para isso, se vira para aquilo. E eu lembro até que é bom, que é legal falar, que eu e o Carlos a gente ainda foi reprovado 2 vezes antes de entrar na base. Então, tipo assim, pra sempre tentar, né, não desistir e todo aquele discurso clichê, mas poxa, quem olha assim hoje fala, caramba, eles foram reprovados, a gente foi 2 vezes ainda. Boa. Eu meio que não fui pela seleção do chute, né? Por conta meio que entrei na escolinha aos 7 anos, fiquei aos 10. E duas pessoas que me ajudaram muito, que eram quase os donos da escolinha, o Fábio e o Bruno, arrumaram uma ficha para fazer o teste no Corinthians, né? Uns 10 anos. Aí assinei tudo e tal, fiz todos os exames. Aí fiz 2 meses de teste e passei. Aí fiquei desde sub-11. Aí fiquei desde o começo mesmo da base, né? Aí depois o Fábio chegou, depois o Carlos chegou. Né? Quando a gente ia fazer teste lá, o Tata mandava vocês baterem em nós, né? Você acha que a gente não Fi. sabe disso? Tata era o técnico deles na época. Show de bola. É a melhor parte da infância ele. Ótima recepção, hein? Tá, então, show de bola. Mais uma etapa importante, então, a aprovação para a seleção do chute e toda a dinâmica da seleção, né? Então, o que o Carlos citou, o Fabrício também, o Bilu acabou indo diretamente para a base, o que é uma possibilidade também de acontecimento dos nossos alunos, né? A gente não usa somente a via seleção chute inicial para a base, né? Mas ela é um grande caminho. E a partir daí vocês colocaram um elemento importante, né? O nível de treino e o quanto a seleção do chute também auxiliou nessa sequência de nível, sequência de formação de vocês. Show de bola, gente. Tá? Vamos para o próximo bloco? Vai lá, Roger. Boa. Está falando de futebol agora de base e formação.
E aí vai mais uma pergunta aí. Quais as dificuldades e as facilidades que vocês encontraram nessa transição da base na base do clube? Então, você tinha essa transição, chute inicial, seleção para base. Quais eram as dificuldades e as facilidades? O que te dificultava e o que te facilitava desse meio aí? As dificuldades, para mim, para o Fabrício, que era do interior, né? Era muito longe, todo dia a gente tinha que viajar para São Paulo e voltar, dificuldade também. Até quando a gente passou na base, que aí era treinos 3, 4 vezes por semana, era todo dia, estudando de manhã, indo para São Paulo e voltando todo dia. A gente estudava no carro também para não largar os estudos. Acho que de dificuldade para a gente foi isso, viajar todo dia. E facilidade, eu acho que indo para a seleção e sendo no mesmo lugar da base, eu acho que facilitava muito, porque os técnicos da seleção do chute inicial já ensinavam como que era a base, como que funcionava tudo. Então isso acabou ajudando muita gente para fazer os testes. Eles sabiam como era o processo, então eles ajudaram bastante a gente. Sim. E fora que também nessa dificuldade aí, a gente estudava numa escola bem puxada aqui em Campinas. E nossos pais sempre foram meio rígidos com notas, né? Tipo, eles ameaçavam mesmo a gente de tirar a gente do Corinthians. Tipo, então era bem complicado, mas a gente saía sempre uma aula antes para poder chegar a tempo e poder treinar. Mas lógico que no começo foi um pouco diferente por causa dessa rotina de viajar e também a rotina de treino da base, que a gente não estava acostumado com esse 4 dias direto, né? Mas o que a Chute nos ajudou foi sempre estar podendo passar para a gente o que a gente poderia ver lá. Que eles passavam situações para a gente que lá a gente poderia ver. E realmente acontecia. Então, acho que isso facilitou e ajudou bastante a gente. A dificuldade que eu tive, apesar de morar em São Paulo, você de sair do Capão até chegar à Zona Leste demorava um pouco. E a gente já não era bom financeiramente, minha família, né? Mas tinha um atleta também que jogava com nós, com o Rony, que a gente morava perto um do outro, a gente meio que alternava. Um dia vai você, o pai, um dia vai meu tio. E a gente achou esse meio de ajudar um outro e com isso ficou mais fácil pra gente. A dificuldade foi essa, né? Foi de locomoção, de no começo de a gente não saber, não conhecer o Rony ainda. Meu pai ainda deixava de fazer algumas coisas para me levar para o treino, para fazer isso, para fazer aquilo. E você teve alguma facilidade, Bilu, dentro do ensinamento da João Dias, e aí nesse primeiro passo que você deu no futebol de base? Não entendi a pergunta. O seu treino na João Dias ele facilitou para que você chegasse na base preparado para poder participar do grupo. Ah, sim, sim. Quando eu fui direto para a base, não tive tanta dificuldade, né? Tecnicamente lá, por conta de eu ter focado muito nos fundamentos que me ensinavam na escolinha, de eu ter focado muito nisso para chegar na base já e poder ir bem, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu não tive muita dificuldade com isso, com técnica, nem isso. E deu certo lá até eu fiquei lá durante um tempo. Eu acho que, complementando o que o Bilo falou, eu acho que a maior dificuldade mesmo de sair da escolinha e ir para a base não seria nem a questão técnica, porque isso a gente aprende bastante na escolinha. Sim. Mas é mais questão de convivência. Porque na escolinha, querendo ou não, você encontra, tipo, meninos de tudo quanto é jeito. Gente que tá ali só para se divertir, gente que tá ali para passar o tempo, porque o pai mandou fazer escolinha. E na base, não. Na base, tá todo mundo ali querendo ganhar a vida. Mesmo que com 11, 13 anos, eles estão ali buscando um sonho. Então, um querendo pegar o outro, um querendo passar por cima do outro. Então, isso que no começo é a maior dificuldade para quem entra na base a primeira vez. Acaba tendo uma disputa muito maior, né? Sim. E quando eu cheguei na base ainda, tipo, que eu cheguei lá no Parque São para fazer o teste lá, era 800 moleque, mano. 800 moleque pra fazer
O plano não cabia nem todo mundo no campo, tinha que dividir. Aí começou a dividir, né? Uns ia segunda e quinta, e uns ia terça e... Então, tinha uma concorrência que é natural, né? E até pela grandeza do clube. Então, vocês tinham que estar ali realmente brigando por um espaço que é muito restrito, e dependendo da posição, né? Lateral esquerdo, quantos laterais vão ter na reserva? Meia? Quantos meias? Atacante? Quantos atacantes? Mas eu tenho uma curiosidade dessa época que vocês iniciaram. Vocês pegaram um terrão ou já era grama sintética? Eu peguei, já era grama sintética. Eu entrei lá com 12 anos, né? No sub-13, aí já era grama sintética na minha época. É. Eu peguei grama sintética também. Fechou. Roger? Só complementando o que os três falaram aí, hoje a seleção do chute inicial, a base do clube, a gente tem muitos meninos que vêm de outras cidades de São Paulo e tem todo esse sacrifício de locomoção, tempo, de ir correndo da escola direto para o clube. Então, é legal, que tem bastante aluno assistindo aí, que todos entendam que não é fácil, é sacrificante, tem que ter perseverança, ir atrás, mas nada vem de mão beijada, mas que vale muito a pena. E complementando um pouquinho, vocês falaram da transição da seleção do chute inicial para a base, a época que vocês estavam na seleção, a seleção era um projeto que tinha o objetivo de abastecer a categoria de base. Então, na época, nós não tínhamos campeonatos, hoje tem campeonatos no exterior para a seleção do chute inicial, campeonatos de nível base aqui em São Paulo, tudo isso ainda complementa mais para a formação, né? Então isso foi uma evolução da seleção de chute inicial nesse tempo que vocês passaram por lá. Eu acho que os alunos hoje da rede de escolas do chute inicial têm todo esse privilégio a mais ainda, né? Toda essa evolução do chute inicial. E só já para emendar a próxima pergunta, Igor, escutar um pouquinho de vocês, a trajetória de vocês na base, falar um pouquinho dos campeonatos, das conquistas coletivas, individuais, como que foi esse processo? Vocês entraram meio próximo da mesma idade, né? Como foi dentro da categoria de base do clube, como que foi, quais foram as conquistas aí dentro? A gente conquistou quase a mesma coisa, então, Carlos, começa aí com algumas que a gente vai complementando. Fechou. Mas antes das conquistas... nada, né? Eu acho que antes das conquistas, para mim, acabei mudando de posição ao longo da base, né? Eu reprovei 2 vezes como meia e atacante. Daí na terceira eu acabei passando como atacante e fiquei, tanto que quando foi o ano bom, no 15 eu acabei virando lateral, fiz uns amistosos que foi bem e acabei sendo titular, tipo, em todo ano, em todos os campeonatos. E em títulos, eu acho que Bilu, o Fabrício estava comigo, a gente ganhou muitos, Copa BH, Copa Irlanda a gente ganhou, tanto que acho que o melhor ano pra gente foi no Sub-15, que de 8 campeonatos chegamos em 6 finais, nosso time do Corinthians, que era muito competitivo, e esses campeonatos ajudam muito a gente, sempre sendo bem visado. Sim, eu acho que o único campeonato que a gente não ganhou junto, eu acho que, Bilu, acho que foram que vocês foram campeão paulista sub-11, né? Eu e o Carlos ainda não tava. O único que a gente não tava. Não estava ainda. Então, foi o único. De resto, a gente ganhou tudo junto, chorou junto, perdeu também. Então, foi muito bom. Mas, assim, hoje, assim, quem olha fala assim, pô, de todos que estavam lá, eu acho que só 5 ou 4 continuaram, desde a época nossa. Então, é bem, bem difícil. Apesar da gente ser bem vitorioso, todas as vezes que a gente chegava, a gente ganhava, só 5, 4 jogadores se mantiveram até hoje. Então, é uma fase bem difícil. E fora que o mais engraçado é que no começo, eu e o Bilu, assim, a gente não se dava muito bem, era toda hora xingava, toda hora brigava. Aí depois percebeu que um complementava o outro, e aí foi reparando, e aí foi entrosando, né, com o tempo também.
E fora que a gente era campeão de tudo, eu acho que o nosso time 99, eu acho que era o time que mais fazia, vamos dizer assim, não sei se pode dizer agora aqui, né? Que mais fazia merda fora do campo. Acho que era o time que mais levava bronca que eu já vi na minha vida. Acho que o Bilu pode falar melhor isso aí pra gente, que ele era um dos caras que mais levava bronca que eu já vi. Complementando o campeonato, a gente, cara, não ganhou muito campeonato não, chegou muito a finais, ganhamos Copa do Brasil Sub-17, Mundial e entre outros campeonatos. Falando dele, Fabrício, no começo de ano não se entendia muito bem, não. Eu não entendi o jogo dele, ele não entendia o meu. Aí, o cara virava com o outro. Aí, ao longo dos anos, ao longo das categorias, a gente foi se entendendo. Eu falava, mano, esse moleque vai me deixar na cara do gol. Eu vou começar a achar. Aí, toda bola que eu pegava, eu já procurava o Fabrício, mano. Procurava o Fabrício e já passava. Que aí, depois começou a ter uma conexão boa, sabe? Dele fala assim, ó, eu vou fazer isso, você faz. E o moleque me colocava, quando o Fabrício tinha 15, até hoje, né? Colocava a bola onde quiser. Eu falava, olha isso, tô cortando. Aí ele me achava, fazia gol. Não fiz muito gol, né? Que depois do tempo ele parou. Mas depois do tempo ele parou. Aí eu gostei de fazer gol. Aí eu comecei a parar de tocar. Aí começou a combater. Mas falando. Se vocês puderem escolher um campeonato especial, qual vocês escolheriam nessa etapa de formação? Eu acho que para mim seria a Copa do Brasil. Qual categoria? 2016, acho. A gente estava no Sub-17. 2016 ganhamos a Copa do Brasil. Acho que foi o campeonato que ficou mais marcado para mim, assim, na base. Eu acho que foi Copa do Brasil. Tipo, lógico que a copinha é bem mais importante pra gente, mas a gente falando de jogar junto na nossa categoria, eu acho que a Copa do Brasil Sub-17 foi muito bom. E complementando lá aquilo que eu falei, nessa a gente fez a final contra o Sport. O primeiro jogo foi 2-2 na Ilha do Retiro. Aí a volta era no Pacaembu. Aí eu lembro que o jogo acho que era 9 da noite, alguma coisa assim. E durante a tarde, a gente inventou de fazer polícia e ladrão no corredor do hotel. Aí era o sem camisa, aí eles amarravam a camiseta assim na cara, assim, ó. Apareceu um monte de ladrão contra os de camisa. Aí a gente já levou bronca. Aí cada um foi pro seu quarto. E aí foi na época que começou a ter live no Facebook. E aí o Rony, que era o nosso capitão, fez uma live no Facebook com os moleques. E aí o Márcio Zanardi, que era na época nosso técnico, ele entrou na live e começou a escrever lá, vocês só podem estar de brincadeira, não é possível que a minha errara. Só que aí no jogo a gente chegou e ganhou de 2-0. Eu acho que isso que a gente... Acho que isso que entrosava a gente, sabe? Deixava a gente mais leve para os jogos. A gente não sentia tanta pressão quando a gente estava junto, porque eu acho que era muita confiança um no outro. Pra mim foi Copa do Brasil também, ó. Por conta de a gente ter um time muito forte aquele tempo lá. O time lá, nosso time era embaçado, ninguém pegava nós não. E também a gente meio que brincava fora do campo, mas chegava no campo e não resolvia. Chegava no campo e falava assim, ó, é hora de seriedade, agora é de ir pra dentro dos caras. Aí esse Copa do Brasil, eu lembro que nós não passou quase nenhum jogo, mano. Era só fazer 3, 4 gols, 2. E no primeiro jogo da final não joguei, foi 2-2, segundo eu joguei. Deu assistência? Deu assistência naquele jogo lá. Vai. Muito bom. Na verdade, é um exemplo claro de diversão, de companheirismo, de amizade. Não que isso tenha sido feito de forma irresponsável. Vocês sabem muito bem, sabiam, né, o compromisso de vocês no dia seguinte, a forma como vocês tinham que lidar com um jogo decisivo, né? Então, que isso também sirva de exemplo, né? A gente, como professor, a gente não é tão rigoroso ao ponto de não deixar vocês confortáveis e dentro de uma brincadeira saudável se divertirem. Faz parte do processo de infância, da adolescência. Então, que fique também o recado para os nossos alunos aí. A gente também trabalha nesse sentido de deixá-los à vontade e, obviamente, com segurança e com compromisso. Então, é o que vocês falaram. Né? Vocês sabiam a responsabilidade do dia seguinte, chegaram lá e fizeram o melhor de vocês. Então, parabéns por essa grande e marcante conquista.
Seguindo, Porque Roger. o futebol a gente tá para se divertir, querendo ou não, né? A gente faz o que a gente ama, então a gente tem que entrar em campo com responsabilidade, mas também aproveitar o momento, desfrutar. E era isso que a gente fazia, por isso que dava tão certo. Isso aí. Boa, muito bom. Futebol precisa ser divertido mesmo. Bom, aí a galera já falou aí de como foi essa etapa importante ali na base, né? Até os campeonatos importantes e esse ambiente dentro da competição. A gente vai falar agora de profissionalização no futebol. Então, a gente já está entrando aí na transição do amador, onde você está saindo ali do futebol amador, da base para o profissional. Como é que foi essa transição para vocês? O que vocês sentiam? Como é que foi? É que no Corinthians, desde o Sub-17, alguns treinos eles chamavam a gente para treinar, a gente complementava treino lá e a gente via como que era lá. Lógico que é diferente da base. A base tentava nos ajudar ao máximo para nos mostrar como era lá. E às vezes esses treinos a gente pegava isso. É lógico que tem muita diferença, tem que batalhar muito e a gente acaba sentindo um pouco quando sobe, tanto os jogos e treinos. Então tem que seguir firme sempre porque tem diferença sim, mas a base, todo o processo que a gente teve do chute inicial, a base, tudo em conjunto ajudou a gente a chegar no profissional. Isso que o Carlos falou é pura verdade, porque eu acho que essa é a parte mais difícil vamos dizer ali, dos 18 aos 20 anos para o profissional. Porque você sai de uma fase para ir para outra. E aí é a fase que você tem que ter mais paciência, né? Porque provavelmente você vem jogando até certa idade na base, e quando você chega no profissional, a maioria das vezes você espera um pouco. Então, essa é a parte mais difícil. Quando você está acostumado a jogar e quando você sobe, você tem que esperar um pouco. Mas é natural, é da fase, né, do futebol. Eu acho que todo mundo passa por isso. E é como eu falei, é tentar desfrutar e aprender com o pessoal que já está lá, né, que é o pessoal mais velho, mais experiente. E sempre tá observando. A gente costumava, tipo, ia treinar lá. Pô, olha o que o cara da sua posição tá fazendo, como ele faz, tenta reproduzir e buscar sempre melhorar, porque se ele tá ali no Corinthians, né, ele não tá lá à toa. Então a gente procurava fazer isso aí. Eu acho que o fato da gente já, das vezes, subir para treinar com o profissional ajudava bastante um pouco, né? Por você perder um pouco da vergonha. E acho que isso em mim interferiu muito, mano. Às vezes de eu não acreditar de estar ali, sabe? De falar assim, caramba, os caras eu olho esses caras na TV, agora eu tô aqui treinando do lado deles. Acho que isso me atrapalhou um pouco. Mas foi quando eu comecei a subir e treinar de verdade, eu comecei a ficar bem tranquilo com a situação que eu já estava já. Falar assim, agora eu tenho que mostrar e agora é paciência, mano. É esperar, é trabalhar, que alguém, com certeza alguém vai estar vendo. E graças a Deus, no começo, quando eu comecei a treinar de verdade, alguém tava vendo. Até cheguei a fazer um jogo e graças a Deus deu tudo certo até hoje. O treino da base, ele é mais difícil do que o do profissional? Vixe. Eu acho que os dois são difíceis, que no profissional tem aquela competitividade mesmo, porque, pô, a gente tá no profissional do Corinthians, então todo mundo que tá ali, eles querem jogar no Corinthians, querem mostrar por que tá no Corinthians. Então, ali tem uma pegada mais forte, mas na base também era assim, porque também era a camisa do Corinthians e todo mundo queria vestir ela. Então, os dois eram pegados, mas lógico que profissional tem um peso a mais. E quando a gente tá subindo, a gente sente um pouquinho também. Porque falar, os caras que a gente via na TV, a gente às vezes fica com receio de chegar forte neles, machucar. Mas daí você vai acostumando com eles e vê que tem que chegar, não tem que fazer. Eu acho que a principal diferença da base profissional, eu acho que é o ritmo de jogo. Na base a gente é um pouco mais afobado, que toda bola a gente acha que é a bola boa, que é isso que tem que fazer. E aí quando você sobe profissional todo afobado, todo querendo correr, alguém chega do seu lado e fala, calma, também não é assim, vamos ficar com a bola, vamos valorizar.
E aí você vai pegando essa experiência, né, que eles ficam passando pra gente, às vezes até dando dura, né? Tipo assim, porra, moleque, calma, tá correndo muito. Calma um pouco também, porque você quer mostrar, quer correr, quer fazer as coisas. E também não é bem assim. Só que é isso que o Carlos falou. A hora que você passa um tempo, você começa a acostumar com os jogadores, lá dentro de campo é igual, cada um quer o seu. E aí acabou, fora de campo você respeita, porque são mais velhos. E Bilu, quer falar não, é? Viu? Bilu? Travou o Biluzinho, acho. Acho que ele caiu. Bilu, tá ouvindo aí? Já ele volta. Caiu. Aí tá voltando, ó. Ô, Igor, Fabrício e Carlos, enquanto o Bilu retorna aí, eu tive o privilégio de acompanhar vocês jogando os Campeonato Paulista, Copa do Brasil, desde o Sub-15 lá. Acompanhei bastante o trabalho do Márcio e do Juliano na época, né? Então vi bastante vocês treinando ali, a gente dava treino nos campos ao lado, vi jogando, e vocês sempre foram as referências da categoria, né? Então vocês sempre foram os protagonistas da categoria Sub-13, 15, 17 até o 20, e é legal mostrar para os pais, para os nossos alunos, a dificuldade que é tudo isso, e depois tem essa transição para o profissional, né? E acho que fica a mensagem para os nossos alunos que tem que perseverar, tem que ir atrás, tem os momentos de dificuldade também, vocês mesmos falaram aí que tem um momento que perde na base, quando chega no profissional tem todo esse momento difícil também, então acho que é bem legal vocês estarem passando tudo isso aí que mostra para os nossos alunos como que é o processo, né, e perseverar, né? Muito bom. Igor, só complementando aí, só para descontrair um pouquinho, uma dúvida aí. Eu não sei se eu tenho alguma história, algum conto ou algum acontecido meio que engraçado quando vocês subiram ali para o profissional. Tem aquele receio, pô, não vou chegar muito forte nesse aqui, tô com medo de encostar naquele ali, ou uma chegada. Tem alguma curiosidade, algo engraçado aí para contar nessa situação? Que o jovem que é da base, ele sofre um pouquinho quando ele sobe, né? Porque querendo ou não é novo e os mais experientes pegam no pé, porque às vezes a gente jovem é impaciente, às vezes falta um pouco de concentração, então eles pegam no pé. E tem várias histórias engraçadas. Tem várias histórias engraçadas, porque teve uma que eu fui treinar lá, cheia de câmera, e eu tava correndo assim, caí sozinho correndo. Não lance nada a ver, sozinho. Daí chega o jogador e fala, também tá parecendo uma planta, mas é resenha deles, assim, pra tirar um sarro. E eu todo envergonhado, todo vermelho por causa das câmeras, mas sempre tem dessas. Eu acho que dessas histórias aí, a pior são duas, eu acho. Que é quando você, por exemplo, a gente estava indo pro campo, e aí você vê os jogadores mais velhos, tipo Cássio, Ralf, grita lá do vestiário, ô, vem cá. Aí você já sabe o que é. Eles já gritam, ou vem cá, e mostra a maquininha assim, ó, lá de longe, assim, ó. Aí você fala assim, não. Já sabe que aí vai ficar todo careca. mundo raspando a cabeça, zoando. E também quando você sobe, você tem que se apresentar, né? Tá todo mundo jantando, almoçando, e aí você sobe, começam a te fazer pergunta, faz você cantar, faz você dançar, e aí é aquela vergonha, né? Jogar no estádio lotado é moleza pra subir numa cadeira e cantar na frente dos caras. Boa. Outra pergunta aqui que chegou do pessoal para vocês quais são os ídolos de vocês e referências no futebol? Aqui no Corinthians eu peguei a época do Roberto Carlos, então eu vi muito ele jogar aqui no Corinthians, a época que ele estava, eu me espelhava muito nele antigamente também. E no futebol atual Marcelo e Felipe Luiz os caras que, além de ser brasileiro, eu acho eles os melhores, entendeu? Mas principalmente Marcelo e Roberto Carlos. Eu, na época que eu estava lá, comecei a acompanhar, foi mais na fase 2015, né? Que foi campeão. Aí, na época, tinha Renato Augusto,
Jadson, mas que eram da minha posição, que eu olhava e falava assim, pô, preciso chegar igual esses caras. E mundialmente, eu sempre olhei Iniesta, e hoje mais assim para o pessoal mais novo que acompanha mais futebol, é mais ali o De Bruyne, o Davi Silva. Eu acho que a qualidade que esses caras têm de entender o jogo, né? Não só jogar, mas entender o jogo, saber o momento de atacar, saber o momento de acelerar, de pisar na bola. A qualidade que eles têm é impressionante, e eu procuro muito ver o vídeo deles para tentar pelo menos chegar perto do que esses caras fazem. Bom, meu ídolo é um cara que eu acho que eu tenho umas características muito desiguais, que é o Robin. Do fato de o cara ele ser esquerda e cortar muito para a esquerda, né? E eu levo isso muito comigo. De eu pegar a bola e levar muito para a esquerda, de eu procurar um drible ou de eu procurar um chute com a esquerda. E procuro ver os vídeos dele, fazer o que ele faz, eu fazer igual também. Muito bom. E no Corinthians, vocês possuem um ídolo? Ixi. Acho que no Corinthians aí não é por posição, né? É pela história que o cara tem no clube. Porque você olha, você entra no vestiário assim e você fala o Cássio, que ganhou o Mundial, Libertadores. Peguei o Sheik também ano passado, Libertadores. Tem o Fagner, Ralf, grandes jogadores. Então, está rodeado de ídolos, pessoas experientes, e você quer colher um pouco da experiência que eles têm. Então, acho que todos os experientes ali que estão há muito tempo no clube, conquistaram grandes coisas, são ídolos para mim. Eu acho que para mim, assim, sem ser os que eu vi jogar, né? Porque o Carlos já falou praticamente todos, né? Que a gente conseguiu conviver junto. Mas eu acho que na história do Corinthians, por característica, principalmente da falta, para mim é o Marcelinho e o Neto. Para mim, eu acho que se eu conseguisse chegasse no nível deles, eu estaria mais do que feito na minha vida. Vocês estão mal de ídolo e referência, hein? Só fera. Só mais uma pergunta aqui. O quê? Deixa o Bilu falar. Escutando, Bilu. O ídolo que eu cheguei a pegar lá, que eu via como referência assim, era o Sheik, mano. E o cara, por todo esse clube, por tudo que eu via ele fazer e no campo e tal, é um cara que eu levava comigo, que eu levava como um ídolo e referência. Show de bola. Aí, Dudu. Vamos lá, pergunta. Quais os sonhos de vocês no futebol e o que vocês planejam para o futuro aí, na carreira de vocês? Bom, meu planejamento, primeiro eu quero jogar bastante no Corinthians, conquistar títulos importantes. Eu ganho os paulistas, mas eu quero um título nacional grande, de expressão. Eu quero marcar meu nome na história do Corinthians. E eu acho que sonhos, assim, futuramente, eu acho que como nós três, como todos os jovens, é atuar numa Europa, é jogar na seleção brasileira. Mas primeiro eu quero fazer minha história aqui, conseguir alavancar minha carreira para poder ir para a Europa e para a seleção um dia, se Deus quiser. Show. Eu acho que a minha meta também, como do Carlos, é fazer história primeiro aqui, né? Tipo, como ele disse, eu também estava nesse título do Paulista, mas eu fiz uma partida, eu tinha acabado de subir, então eu queria mais títulos, mas sendo um dos protagonistas também, né? Participando mais, estando mais presente. Porque, como sabe, eu estou emprestado, então a minha meta é voltar para o Corinthians. Tenho um contrato lá ainda, então é voltar, conseguir jogar. E como todo garoto pequeno, é jogar uma Champions League, e o máximo é uma Copa do Mundo pela sua seleção, né? Eu acho que isso aí vai ser. Acho que todo jogador fica realizado com isso. Bom, a minha meta eu como já sei há algum tempo, já rodei 2 clubes. Eu tento fazer história no clube que eu estou, né? Atualmente estou no CSA e quero fazer história no CSA. Quero sair de lá sendo lembrado, quero ajudar o clube a subir para a Série A de novo e conquistar muitos outros títulos. E futuramente eu penso em jogar numa Europa, jogar na Champions League, com a sorte de todo mundo, né? Não sou de nós 3 aqui, de muitos outros garotos aí. E se pudesse escolher um clube europeu, qual seria? É que tem grandes clubes na Europa, Real Madrid, Barcelona,
Bayern de Munique, todos esses clubes, Juventus, Roma, então todos esses clubes que são grandes no país dele, eu acho que estaria satisfeito por um primeiro passo, né? Eu acho que, como o Carlos falou, vários, mas se fosse para escolher um, acho que pelo estilo de jogo, que eu acredito ser um estilo de jogo bonito e que eu possa tentar me encaixar, né, futuramente, é da Espanha, que seria o Barcelona. Acho que o Bilu travou de novo. Bilu? É, e ele fala, acabou mandando a sua internet. Antes do Bilu voltar aí, Fabrício e Carlos, eu não tenho dúvida que vocês vão, Pra mim no já- auge de vocês profissionalmente, vocês vão conquistar tudo isso aí. Escutando aí, Bilu? Tá em mim? Se Deus quiser. Sua vez. Bilu? Tá escutando? Fala. Tá escutando? Sim, estamos, agora estamos. Pode falar. Seu clube na Europa, Bilu. Eu fosse para escolher um, Ixi, Bilu. Caiu de novo. Complementa aí a interação com os dois. Então, não tenho dúvidas que vocês estão começando a carreira profissional, né? São poucos anos de profissional e tenho certeza que vocês vão conquistar muitas coisas profissionalmente ainda. O Fabrício e o Carlos aí, que tem vontade de dar muito pelo Corinthians ainda, eu tenho certeza que vocês vão dar muita alegria ainda para a torcida corintiana. Deus quiser, Deus quiser. É o principal objetivo agora. Eu acho que, esperando aí o Bilu, vocês falaram do Juliano e do Márcio, eu lembrei do Juliano, acho que até o Carlos vai lembrar, que foi acho que era Votorantim ou Laranjal, que a gente ia jogar a final contra o São Paulo no domingo, aí no sábado eles pediram pra gente dormir cedo, né, porque o jogo era domingo de manhã. Votorantim. Foi Votorantim, né? Foi. Só que a gente não conseguia dormir, porque era numa escola, e aí tava todo mundo no mesmo quarto, assim, várias beliches. E E todo aí mundo todo mundo ansioso, né? zoando, ansioso. Aí, tipo assim, quando todo mundo ficava quieto, alguém soltava uma piada. E aí voltava a dar risada de novo. E aí eu acho que umas 3 vezes na janela, o Juliano apareceu, assim, batendo na janela, assim, tipo assim, vocês não vão dormir, não? Aí todo mundo fingia que não escutava e se cobria, assim, corria pra cama. O Juliano era um cara sensacional, que ele sempre fazia a gente passar essas comédias aí. esse foi o melhor tempo da minha vida, hein, mano. Você não parava de dar risada, velho. Acho que a gente dormia. Acho que umas 3, 4 horas da manhã. E o jogo no outro dia a gente tinha que acordar umas 8, certeza. Foi mais ou menos isso. Mas foi engraçado, né? Coisa de menino mesmo. Boa. Eu acho que outro time mais zoeiro que nós, mano. Não tem outro time, não. Foi. Teve aquela vez lá em Alegrete, que vocês foram dormir no quarto da comissão, porque vocês estavam fazendo muita bagunça. Nossa, velho. Deixa eu contar essa no campeonato que nós Conta. ficou todo mundo no mesmo quarto. Aí beleza, né? Tipo, começou a dar muita bagunça. Aí o Márcio chegou assim e falou assim, ó, vamos dividir os quartos. Os bagunceiros vai pra sozinho fica no outro. Aí tipo, foi eu, os bagunceiros, e os moleques, mano, pegou tipo aqueles negócios que coloca e faz de jardim. Como é que é o nome? Tipo uns facão, umas tesouras assim grandona, sabe? Pra cortar grama de jardim. Foi? Aí o Márcio falou assim, ó, se vocês quisessem se matar, vocês se matam aí, ó. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Teve na Irlanda também, na Irlanda. Teve esse Carlos que é da cama. Também. Na Irlanda, pô, que vocês brincaram de lutinha com o goleiro, pô. Como que chama? O grandão. Galego. Eles estavam brincando de lutinha. Aí o moleque chorou, porque apanhou. Aí a gente saiu correndo no quarto do físio lá, que era o Flávio, né, na época. Foi pra Irlanda? Não lembro, acho que era. Não lembro, aí a gente pegou o choquinho dele, escondido, levou e foi fazer choquinho no moleque lá no quarto, que ele tava chorando. Mandaram pães. Roubava bolacha um dos outros também. Aí o moleque começou a levar cadeado na mala. Era complicado, nosso time era complicado. Essa geração, então, e o 99 deu trabalho pro Corinthians.
Deu muito trabalho e alegria, né? Também. Isso é bom. Teve uma também que a gente foi para o Catar. O Márcio falou assim, não, vamos pro Catar, lá é 2 jogos, a gente vai só aproveitar, só. Primeiro jogo a gente foi, perdeu pra academia do Catar lá. Meu Deus, que bronca que a gente levou, acho que a gente nunca levou tanta bronca na vida. Foi todo mundo passear, a gente levou uma bronca. Foi, mano, nossa senhora. Boa. Vocês rodaram o mundo, então. Vocês falaram bastante do Márcio e do Juliano aí, que fizeram bastante parte da formação de vocês, né? O Márcio foi treinador por muito tempo, o Juliano também. E eu e o Igor, a gente sempre teve os bate-bolas entre os funcionários ali. Então nós sempre jogamos com o Juliano. O Juliano jogava mais, né? E ele é competitivo pra caramba, né? Demais. Era engraçado. A gente ia jogar, ele já ia com os coletes, já formava a panela dele pra não perder. E quando perdia, no rachão dava carrinho de nós. Nossa, no rachão com a gente. No rachão ele fazia gol, ele saía correndo e pulava em cima da grade, assim, comemorando, no rachão. Boa. Competitivo demais. Juliano era. E, pessoal, surgiu uma pergunta aqui, até do pessoal do futsal, o pessoal do beach soccer e o pessoal do futevôlei. Então, até hoje, ou mesmo na formação, vocês jogaram outras modalidades ao invés do futebol? Eu joguei futsal até meus 15 anos. Eu não me lembro bem, acho que comecei com 10, 11. Joguei futsal em Campinas. Eu queria continuar ao máximo nas duas funções, no campo e no futsal, mas com 15 anos eu e o Fabrício teve que se mudar para São Paulo. A gente se mudou para São Paulo e daí acabei parando de jogar futsal, mas eu acho que futsal também ajudou muita gente, principalmente no toque de bola, no jogo rápido, que ajuda bastante também. Boa. E é engraçado, né, que tipo, tudo que vocês perguntam, meio que eu e o Carlos é a mesma resposta, porque a gente tá junto desde os 6 anos, né? A gente foi passando junto e morou junto até, acho que final do ano retrasado, começo do ano passado. Foi. Então, a gente fez tudo junto, por incrível que pareça aí. Mas, complementando o que ele falou, também joguei futsal com o Carlos, a gente jogou no Pulo do Gato em Campinas. E, além de futebol, também eu fiz luta só, mas nada me interessava mais igual futebol. E o futsal ajudou muita gente, né? Por causa do raciocínio, do passe, de tudo, né? De pensar mais rápido. Então, eu acho que nessa idade é muito bom você poder fazer os dois e tentar escolher depois. Eu fui teimoso, né? Fui tentar jogar futsal. Nossa, foi ridículo quando você foi jogar contra a gente. Jogando contra a gente ainda. Eu jogar no Ribeirão. Ridículo. Aí eu fui lá, né, pra fazer o teste, fiquei lá. Aí eu fui jogar contra o Fabrício. Quando eu entrei, os caras começaram a me zoar, cara. Horroroso no futsal, horroroso. Acho que ele não ficou nem 2 minutos em quadra. Aqui não. Aí eu falei, não, vou ficar só no campo mesmo, deixa eu lá quieto. E hoje, no tempo de lazer de vocês praticam algum outro esporte? Eu acho que não praticar, a gente brinca, assim, eu acho que quando tem uma folga, assim, a gente acaba brincando de futevôlei, assim, eu brinco de futevôlei, mas é apenas uma brincadeira, eu não levo nada a sério, porque a profissão nossa é importante e é com o corpo, então, quando tem uma folga a gente brinca, assim, mas é só por brincadeira mesmo. É a mesma coisa que o Carlos também, joga futevôlei, anda de bicicleta. E como eu disse, eu também luta, eu gosto, então às vezes quando dá para fazer eu faço, quando não dá eu não faço, porque a gente tem que priorizar primeiro o futebol, né, que é o que a gente faz pra vida. Eu já jogo futebol todo dia, né, quando eu tô de folga, de vez em quando jogo futebol, vou numa casinha aqui brincando com os moleques, mas nada é sério, meia horinha só e já volto pra casa. Se soltar pipa fosse esporte, né? Soltar pipa fosse esporte. Bilu era o melhor do mundo. Tá cheio, né, nessas horas, né, Bilu? Bilu chegava com a marca do chinelo no treino. Não é possível não, em pé. Mas fala aí, Bilu, levava mais relo ou voltava sem pipa pra casa? Eu cortava. Eu sou moleque de quebrada, só corto eu.
Roger, fecha então com a nossa interação, Perfeito. com a última pergunta. Boa, galerinha. Aí, comentamos aí a trajetória de vocês aí desde o chute inicial e a base e as transições e até onde vocês chegaram aí no profissional. E aí, a gente quer saber quais são as recomendações de vocês aí para os alunos das redes chute inicial e para os outros atletas que querem chegar onde vocês estão hoje. Fica meio clichê, mas é o que a gente tem que ressaltar. Não desista, porque infelizmente a gente vai ter mais fracasso do que vitórias. Por isso, não desista, porque se você der seu melhor no dia a dia, se você der o seu melhor, tanto não só no futebol, mas como pessoa, você vai acabar colhendo frutos. E ter que respeitar todos os professores, desde a base até o profissional. Tem que ouvir, porque eles sabem o que é melhor pra gente, desde criança. Todo o processo, chute inicial, base, todos são bons para a gente melhorar sempre. Então, tem que aproveitar ao máximo, extrair ao máximo de quem conhece. E é isso, tem que respeitar os mais experientes e dar o seu melhor todo dia, todo dia. Isso. Concordo com o que o Carlos falou. Acrescento ainda que, além disso de não desistir, de sempre persistir, é você também acreditar em você. Se você fala, não, eu consigo, acredita nisso. Apesar que muita gente pode falar que não, mas acredita naquilo. Acredita e vai até o final. Porque, como eu estava lendo o livro do Jordan, como ele disse, se você pensar muito na consequência, você não consegue agir. Então, só aproveita e faz, porque a gente sabe fazer. Então, o medo, ele acaba se tornando meio que um negócio que te segura. E se você parar de pensar nele e pensar sempre do lado positivo, eu acredito muito que se você começa a trazer energias positivas para você, as coisas começam a acontecer. E às vezes, por mais que esteja escuro, eu acredito que o sol sempre brilha para todo mundo. Se você faz o bem, uma hora ele vai brilhar para você também. Então, continua, que já meio-dia vai estar bem forte o sol e aí você vai ver que as coisas vão acontecer e vai estar maravilhoso. Então, aproveita e desfruta. Boa. Perfeito. Eu acho que o Zou já falou tudo, né? Só ressaltar um pouco, eu falei até no meu Instagram esses dias que não vai ser fácil, mano. Pra mim foi muito difícil, como foi assim pra eles também. Que é cada dia, cada treino, fazer seu melhor, não desistir nunca. Que que Deus não coloca ninguém na dificuldade que a gente não é capaz de vencer. Então isso levava comigo e leva até hoje, né? Ainda não cheguei em lugar nenhum ainda. Pretendo chegar ainda muito mais alto e ainda levo isso comigo a cada dia, cada treino dar o meu melhor. Então é isso. Nunca desistir e persistir no sonho de vocês. Perfeito. Muito bom poder compartilhar. Só complementando aí. Muito bom entender a história. Só complementando, Igor. Pode ir lá, Du. Vamos lá. Já complemento. Só complementando, acho que vocês falaram tudo aí, mas acho que é importante ressaltar, tem muitos alunos assistindo, sempre vai ter os altos e baixos, né? Então a carreira tem aquele momento que o treinador vai te utilizar mais, vai utilizar menos, tem aquele momento de dificuldade é perseverar. É isso que vocês falaram. Até o Fabrício aí citou o Jordan, que é o maior exemplo de ir atrás, de persistir, e até recomendo aí para os alunos que, no período de pandemia, assistiu Arremesso Final, que é uma série dele que conta a trajetória dele. Acho que é legal, por mais que seja outro esporte, é uma referência de atleta em todos os sentidos. E eu acho que muito que vocês falaram, que fica de lição para o nosso aluno e para os pais, tem que escutar, tem que se dedicar, mas tem que ser uma brincadeira também, né? Quando você leva o esporte de futebol como uma brincadeira, fica tudo mais leve, né? Fica tudo mais leve, tira essa pressão, tira esse nervosismo, ansiedade e te dá mais autoconfiança. Então, acho que o caminho é esse aí mesmo. Desculpa te cortar, Igor, mas acho que é importante complementar e passar essa mensagem, acho que aos nossos alunos e aos pais que estão presentes aí. Perfeito. Sempre acreditar que você é maior que aquele jogo que vai vir. Boa. É isso aí. Roger, quer complementar e eu fecho? Bom, vamos lá.
acredito aí que a perseverança é o que se destaca mais aí dentre os três. Acho que o desafio ele é grande. Eu sei que com certeza eles vão chegar muito longe, e essa palavra de perseverar, de insistir, de batalhar é o que mais vale. O quanto eles se dedicaram, não só eles, mas a família junto com eles, nesse trajeto todo, da escolinha até a base, né? E dando a máxima importância que eles estão dando para o profissional, o professor, né? Que estão ali dando as orientações. Acredito que eles falaram tudo, deram aí assim, uma visão muito boa para os nossos alunos e telespectadores aí no Face. E eu queria só agradecer aí pelo envolvimento deles. Isso aí tá ótimo, e a ótima referência do Fabrício aí, com a série que vem assistindo, a gente recomenda, que é muito boa mesmo. Perfeito, pessoal. Nós do Chute Inicial agradecemos imensamente, não só o convite aceito por vocês, mas até pelo Nico, pai do Fabrício, que idealizou esse encontro, tá, e articulou para que ele acontecesse. Eu acho que pela primeira vez a gente teve um bate-papo que entra na casa de cada aluno, que entra na casa de cada familiar, e isso mostra o quanto vocês são normais e comuns, e passaram pelas mesmas dificuldades ou enfrentaram os mesmos obstáculos e perseveram para metas maiores até hoje. Tá? Então, dentro disso, a gente não poderia deixar de agradecer a cada participante também da nossa live, das unidades ao longo do nosso bate-papo, da nossa resenha. Eles foram entrando, foram colocando a importância de vocês hoje, nesse momento de isolamento, que a gente sabe que já estamos indo aí para o 3º, 4º mês sem atividade, a vontade de querer voltar, de querer praticar, ela é grandiosa. Então, para um menino de 5, 6 anos, até um garoto de 17, vocês que são profissionais, a poderem realizar as atividades de rotina e fazerem aquilo que vocês são apaixonados, como o Fabrício disse, né? Fazer o amor de vocês acontecer na profissão. Que acho que quem ama o que faz não vai para trabalho em nenhum dos dias, né? Vai realmente para satisfazer aí suas vontades, né? Então, um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem fazer um último comentário, fica aberto, ou agradecer a alguém especial, fiquem abertos também, tá? E desde já... Queria agradecer vocês, né, pelo convite. Eu acho que isso é muito importante nesse período de quarentena, mostrar pra gente que não é fácil. Às vezes a pessoa olha pra gente no que a gente tá agora e fala que foi fácil, mas não foi. Então, queria agradecer por dar essa oportunidade da gente mostrar como que foi a nossa trajetória até chegar aqui, e agradecer a todos vocês e todos que estão assistindo. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer vocês também por essa oportunidade e ressaltar também o que o professor falou da família. Eu acho que a gente aqui, nós três, nossa família está sempre junto. Eu até brinquei com o Bilu no começo, o Carlão, porque ele está sempre em todos os jogos, ele está sempre com a gente. Nossos pais também, meu e do Carlos, vão em todos os jogos. Esse apoio da família é muito importante, ainda mais para um garoto que está começando, para ele sentir que você está junto, que ele não está entrando em campo sozinho, sabe? Que não tem todo aquele peso nas costas dele. Teve até que o meu pai e o do Carlos, ele foi até a Polônia ver a gente jogar pelo Corinthians, então eles eram meio doidos assim, mas é muito bom. Então é falar para a família, apoia, ajuda até onde der, sem pressão, e deixa jogar, deixa se divertir, que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer o Fábio pelo convite também feito por ele, né? E espero que essas pessoas que estão ouvindo usufruam um pouco, né, do que foi falado aqui, leve um pouco em consideração isso aí, para não desistir, para continuar perseguindo o sonho de vocês, que Deus quiser vai dar certo. E espero ter outras lives assim também, né? Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Pode marcar que a gente tem muita história para falar. A resenha de vocês é máxima. Divertido. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Muita saúde e paz. A gente se encontra em breve. Valeu, gente.
Obrigado. Valeu. Valeu, Valeu, obrigado. abraço. Com Deus. Valeu, abraço.